A palavra de cientista de hoje pertence ao professor Pedro Costa, docente do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. É coordenador do projeto NORCIT. E agora fiquei aqui com uma dúvida. Bem-vindo, professor, antes de mais. Diz-se mesmo NORCIT? Com este T no fim. Sim. Podia ser só Norci de mar, mas aparece aqui este T no final. Sim. É o T de tsunami. Sim. Pronto. Já me esclareceu. Eu andava à procura do significado deste T aqui. É o coordenador deste projeto na Universidade de Coimbra. Já agora, apresente-nos este projeto. Que outras entidades, que outros países, quem é que está envolvido neste projeto? Em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo convite. É um gosto. Para falar um bocadinho deste projeto pelo qual eu tenho particular carinho e que vem na sequência de um outro projeto que nós tivemos que aplicou mais ou menos as mesmas técnicas ao largo do Algarve. Este projeto NORCIT tenta estudar o impacto de tsunamis no Mar do Norte. Envolve um conjunto alargado de instituições, a Universidade de Ghent na Bélgica, a Universidade de Heidelberg na Alemanha, a Universidade de Dundee na Escócia, tem colaboradores de diferentes países, países como a Indonésia e o Brasil, e portanto é uma equipa, e tem obviamente a Universidade de Coimbra, com a minha participação e de alguns alunos neste projeto, liderando uma das tarefas fundamentais, que é o registro offshore destes eventos extremos. Muito bem. Essa diversidade de países, e que implica obviamente também uma diversidade grande de geografias, suponho que seja também uma mais-valia para o projeto, porque, brincando um bocadinho com a expressão, de tsunamis há muitos e as suas causas, não é? Exatamente. Sim, neste Quer dizer, projeto... as causas são mais ou menos, pode ser uma mesma causa, mas enfim, pode ser, há muitas variedades nessas causas, não é? Sim, mas até nas causas falamos de parâmetros diferentes, enquanto, por exemplo, ou de origens diferentes. Enquanto, por exemplo, os tsunamis que têm afetado a costa portuguesa são essencialmente gerados por sismos. O mesmo se aplica na Indonésia. Estes que estamos a falar no Mar do Norte estão essencialmente ligados a movimentos de massa, deslizamentos de terra submarina. Sim. E, portanto, a internacionalização também nos ajuda a olhar para o mesmo problema de ângulos diferentes. E, portanto, a equipa, não só do ponto de vista da nacionalidades, mas do ponto de vista das temáticas e abordagens metodológicas que cada grupo traz, é muito enriquecedor. Quer dizer, nós estudamos desde o DNA que encontramos nos sedimentos até parâmetros geofísicos de macroescala, coisas mais, digamos assim, que se conseguem obter através de pesquisas nos navios e, portanto, de contacto indireto, até coisas realmente nanopartículas, praticamente. Portanto, há uma grande diversidade do ponto de vista de nacionalidades, metodológicas, e tudo isso para tentarmos compor um bocadinho melhor a história que estamos a tentar revelar sobre estes impactos no Mar do Norte. Outra questão que lhe queria colocar, para ficar aqui mais clara, pelo menos para mim, o estudo da evolução da curva do nível do mar, um dos objetivos deste trabalho. O que é que se entende exatamente aqui por curva do nível do mar? Eu vou explicar isto para tentar perceber como é importante. Vou demorar um bocadinho mais. Não faz mal. Temos tempo. Tentar explicar num minuto. Portanto, é evidente que o impacto dos tsunamis, nós precisamos saber onde é que estava a linha de costa. Quando estamos a olhar para o passado, portanto, temos que adicionar as alterações e as variações do nível do mar, principalmente à escala geológica. Quer dizer, se nós olharmos um tsunami há 110 mil anos a afetar Portugal, há 110 mil anos a linha de costa estava 6 metros acima do atual. Portanto, são ciclos que ocorrem naturalmente. Nesta questão do Mar do Norte temos um problema que era a glaciação que existiu e que se prolongou mais no tempo. E, portanto, nós tínhamos a glaciação presente no Reino Unido, na Noruega e nestas ilhas que ficam a meio caminho entre a Escócia e a Noruega, são exatamente umas 10 horas de navio para a Escócia e umas 8 horas para a Noruega.
estas ilhas ficam no meio e tiveram um corpo glaciar que ficou independente do da Escandinávia e do Reino Unido. E à medida que nós temos o degelo, temos esse peso do gelo sobre a Terra, e à medida que temos o degelo, esse peso vai se libertando e a Terra dá um pequeno ressalto, sobe. E essa taxa de subida faz variar um bocadinho o nível do mar, porque se nós perdermos o gelo muito rapidamente, vamos ter a subida de terra um bocadinho a uma velocidade maior e, portanto, mesmo que a gente tenha uma subida de nível do mar geral global significativa, aí vai ser atenuado. Isto apenas para dar o exemplo, que enquanto nós Sim, temos, percebo. Sim. por exemplo, atualmente, talvez seja mais fácil esta analogia, atualmente nós em Portugal temos uma subida de nível do mar, imaginando 2 milímetros por ano. Na Escócia, como estamos a ter a terra a subir a 2 milímetros por ano, não se iria verificar uma alteração da linha de costa e, portanto, o tsunami impactante impactaria com essas pequenas diferenças. Isto tem a ver com esse conceito de isostasia, que é a libertação do peso do gelo. Este caso concreto, estas ilhas, como tiveram durante mais tempo o gelo ali presente, é preciso perceber, juntamente as Shetland e as Ilhas Faroe, perceber como é que o nível do mar se comporta ali, para percebermos se tivemos um tsunami de 30 metros com a linha de costa atual ou se a linha de costa estava 2 metros acima, 2 metros abaixo. E, portanto, isso é fundamental perceber para conseguirmos determinar com exatidão a intensidade e a magnitude dos tsunamis passados. Uhum, muito bem. Outra questão que tem a ver, obviamente, com o espanto, que é olhar para registros de tsunamis de 10 mil anos. Como é que isto se faz? Não é? Imagino que não são as marcas deixadas na Terra, vocês utilizam outra técnica. Não, também usamos. Para já é assim. Olha, sim. Primeiro é uma grande alegria quando encontramos essas evidências. Com 10 mil anitos, sim. Sim. E portanto, isto envolve algum investimento. Estes projetos são projetos que requerem investimento de largas centenas de milhares de euros, porque envolvem campanhas oceanográficas em navios que são dedicados a este tipo de trabalho e que são navios que têm enorme parafernália técnica e metodológica. E, portanto, o que nós fazemos inicialmente são aquisições de dados indiretos através de métodos geofísicos, a sísmica e a batimetria, e através disso conseguimos conhecer mais ou menos o que é que está. É como se tirássemos um raio-x ao que está lá nos fundos submarinos e conseguimos entrar dentro dos sedimentos a alguns metros. E, portanto, ficamos com uma ideia, onde temos um raio-x. E depois vamos lá com um aparelho de sondagens, como se fosse uma seringa, extrair os sedimentos, e é depois desses sedimentos que nós começamos a analisar com um conjunto alargado de técnicas para depois determinar essa história. O que nós vemos, o que nós vemos são assinaturas arenosas e, portanto, quando nós temos os fundos submarinos, muitas vezes encontramos sedimentos mais lodosos, digamos assim, e de vez em quando temos lá um sinal energético que é traduzido por areias, depois vamos ver de onde é que essas areias vêm originalmente e reconstruímos o evento a partir daí. Portanto, eu há pouco, quando colocava a minha questão e a minha dúvida, tinha a ver com, não foi muito claro, o trabalho e a investigação, estes sinais são procurados em sedimentos, em perfurações subaquáticas, marinhas, não há sinais visíveis na superfície da Terra. Também há aí, a minha dúvida era essa, o que é que se encontra aí? E também vão esses sinais até 8 mil, 9 mil, 10 mil anos atrás, ou esses são mais recentes? Não, conseguimos ir mais para trás. Curioso, eu imaginaria que poderia haver esses sinais de um tsunami, na alteração daquela zona de terra, da crosta terrestre, mas não tão antigos. Interessante. Nós para ter uma ideia, agora dando uma escala temporal, nós devemos ser mais ou menos da mesma geração, portanto lembramos-nos do tsunami de 2004, os meus alunos já não se lembram, porque eram muito pequeninos nessa altura, mas pronto, o tsunami de 2004 afetou e varreu o Oceano Índico, principalmente a Indonésia, e 6 meses depois as evidências em terra eram muito tenues, tinham-se perdido 6 meses depois do evento, 26 de dezembro de 2004. Isso tem a ver com o clima e com a dinâmica sedimentar. Como chove muito, como a vegetação recupera muito rapidamente, essas zonas
mascararam as evidências e torna-se mais difícil encontrá-las. Por outro lado, por exemplo, o tsunami de 1755, na costa ali da zona entre Lagos e Sagres, ainda hoje em dia é relativamente Estão lá as fácil. marcas. Estão lá as marcas, estão lá as marcas. Isso tem a ver com, é uma zona que está a ficar, em termos do debitar das águas das ribeiras, está a ficar com menor frequência, e, portanto, algumas dessas ribeiras ficaram sazonais, e, portanto, há uma preservação que se conseguiu garantir naturalmente. No caso da Indonésia, não. Neste caso da Escócia, nós temos evidências em terra, e o único problema que temos é que nestas ilhas Shetland, que ficam um bocadinho a sul das ilhas Faroe, não há árvores, e portanto as pessoas, para produzirem lenha, usam material orgânico, usam sedimentos orgânicos, e portanto eles vão às arribas costeiras e vão cortando as arribas costeiras de material orgânico, e com isso também nos cortam por vezes as assinaturas arenosas que lá estão. Mas ainda Eu pensei que de repente me ia dizer que punham à mostra assinaturas arenosas. Não, neste caso, não, involuntariamente complicam-vos a análise. Complicam, mas ainda é possível encontrar. Aliás, estes projetos, quer o ONOF, que foi em Portugal, quer este NorSit, o que procuram é precisamente isso, é conjugar o registro em terra com o registro offshore. Esta parte do registro offshore é pioneira a nível mundial, e a ideia que nós temos é conseguir fazer a reconstrução total dos eventos tsunamigénicos, e portanto nós tendo o impacto que vemos em terra e depois o impacto que vemos nos fundos submarinos, vamos conseguir produzir, e já produzimos modelos que depois podemos fornecer à Proteção Civil e às autoridades que regulam o planeamento costeiro e o ordenamento do território. E portanto vamos lhes dizer, olha, se tivermos um tsunami tipo 1755, ou um tsunami tipo de Storegga que aconteceu no Mar do Norte há 8.200 anos, estas são as consequências prováveis que vocês vão ter. Vão ter inundações até aqui, vão ter estas zonas erodidas, vão ter o transporte da areia para aquela zona. Portanto, nós estamos a tentar fazer uma reconstrução tão detalhada quanto possível, sempre com o objetivo de fornecer os dados o máximo de informação possível à proteção e civil, e para tentar menorizar o máximo possível. E se me é permitido só adicionar isto, eu só gostava de salientar que aqui, quando estamos a falar destes eventos, e principalmente na bacia do Atlântico, que não é onde estes eventos não são tão frequentes quanto no Pacífico, nós precisamos dos dados geológicos, porque há 10.000 anos não havia registro escrito do evento. E, portanto, a única maneira de nós termos dados quantitativos é nós pegarmos nesses grãozinhos de areia e começarmos a perceber, bem, tenho aqui um grão desta dimensão, para ele ser transportado eu preciso de uma velocidade de corrente de X. Se eu tenho esta velocidade de corrente, eu vou ter que ter uma altura de onda de Y. Para ter uma altura de onda de Y, eu preciso de um evento Z. E, portanto, nós fazemos esse tipo de reconstrução partindo do grãozinho de areia ou da pequena espécie paleontológica ou micropaleontológica que nós encontramos. Nós vamos fazendo essa reconstituição. Esses grãozinhos de areia que estão nos sedimentos que vocês retiram das perfurações. E voltando um bocadinho àquilo que o Pedro Costa estava a explicar há pouco, essas assinaturas, esses desenhos nos sedimentos são claros. Para vocês é fácil identificar esta parte do sedimento é uma assinatura de um tsunami. Ou não é assim tão simples? Vou pôr isto desta forma. Não é assim tão simples. Sim. E portanto, o meu supervisor de tese de doutoramento deixou uma frase que ficou. O Pedro, ele dizia-me assim: o Pedro tem que provar que não pode ser mais nada do que um tsunami. E, portanto, nós fazemos um bocadinho descartar todas as outras hipóteses. Quer dizer, não é uma tempestade, não é uma cheia fluvial, não é um evento X, Y, Z, e portanto nós temos uma espécie de uma checklist bastante longa e com multiproxies, desde dados químicos, dados paleontológicos, dados geofísicos, dados granulométricos. Temos que varrer essa lista toda, e quando conseguimos ter dados em que realmente temos tudo isto, então podemos dizer, a única justificação provável
é esta, porque todas as outras não aparentam ser. Não Portanto, aparenta. nós Sim, pensamos um sim. bocadinho ao contrário, nós não vamos à Estou a procura do perceber. tsunami, Sim, nós sim, vamos sim. descartar que não pode ser outra coisa qualquer. Muito bem. Mas com um grau de certeza Grande, grande. grande. Pronto. Sim. É importante Não, que isso aconteça. sim, Estas sim, sim. perfurações, estes sedimentos, vocês vão até que profundidade? Só para ter uma ideia. Não, é assim, nós, em termos da coluna d'água, nós procuramos ir a zonas pouco profundas para conseguirmos ligar facilmente com Sim. o registro que temos em terra. Portanto, aqui, em termos de profundidades de água, vamos aos 500 metros de profundidade até à costa. Em Uhum. termos de sedimentos, do que nós tentamos obter, nós normalmente fazemos sondagens por um método que é o VibraCore, é como se fosse um martelo pneumático que é largado do navio e depois lá em baixo consegue martelar um tubo até 6 metros. Portanto, nós conseguimos trazer 6 metros de sedimento. Portanto, no caso do Algarve, os 6 metros de sedimento chegaram-nos, deu-nos para tocar no Cretácico, que é 66 milhões de anos, mais ou menos coisa. Normalmente, estes 6 metros de sedimento traduzem os últimos 15, 20 mil anos. Neste caso da Escócia, o que nós obtivemos foi precisamente isso, os últimos 15 mil anos, nessas 30 e tal Uhum. sondagens que nós realizámos no offshore. Uma outra curiosidade que me surgiu quando vi a informação que entretanto foi distribuída à imprensa sobre este projeto, vocês foram para uma região onde há uma taxa de recorrência relativamente baixa de tsunamis, portanto, já não bastou Pedro Costa estar a explicar que tem que excluir uma série de hipóteses, Sim. ainda foram para uma região onde a visibilidade e os sinais deixados por tsunamis é relativamente baixa. Porquê é que foi escolhida esta região? Nós estamos a tentar, portanto, temos realizado alguns trabalhos até no Brasil, em Cabo Verde, Uhum, numa série de locais. Estamos a tentar reconstituir para toda a bacia do Atlântico, ou seja, perceber quantos tsunamis tiveram impactos no Atlântico. Nesta zona do Nordeste Atlântico, ah, este local é particularmente importante porque fica a meio caminho, fica a sul da Islândia, sim. fica a oeste da Noruega e, portanto, há ali um conjunto de locais com potencial de geração de tsunamis, nomeadamente por movimentos de massa, e portanto eles ficam a meio caminho e é, digamos, um ponto de encontro de diferentes fontes. Inclusivamente, se nós tivéssemos um movimento sísmico do lado do Canadá, podíamos ter um tsunami transatlântico que também afetaria estas ilhas. E, portanto, seria um bom ponto, é um bom ponto do ponto de vista geográfico. Depois também é um ponto fundamental do ponto de vista estratégico para os recursos energéticos. O Mar do Norte tem um enorme potencial energético, agora mais ligado ao gás natural, mas durante muitos anos ligado ao petróleo. É um conjunto de infraestruturas fundamentais para a Europa e, portanto, o risco tsunamigénico é fundamental para se perceber quando construímos uma plataforma no offshore, seja ela na altura para o petróleo e agora para o gás natural, tem que se perceber que risco é que temos ao construir isso. E, portanto, também há esse parâmetro que é fundamental para nós termos escolhido esta localização. Ou seja, conseguir perceber um bocadinho melhor o risco da zona que é fundamental em termos energéticos para a Escandinávia, para o Reino Unido, principalmente devido às plataformas do Mar do Norte. Portanto, era Uhum. necessário conhecer um bocadinho melhor. O que é que, qual é o ponto de situação nesta altura no calendário deste trabalho? Esta informação que foi divulgada, entretanto, este Sim. ponto de situação, surge Não, numas semanas a bordo do navio científico que já sim. referiu, não é? Nós temos campanhas anuais e o Sim. projeto começou em 2021 e vai até 2026. Temos uma nova campanha em setembro e já temos dados das campanhas anteriores e, portanto, tivemos agora uns dados recentes que estão em publicação, já está preparada, e que confirmam que nós conseguimos detectar os 3 eventos anteriores. E confirmam também que um dos eventos tem um caráter mais regional, afeta só uma parte da zona este do arquipélago das Shetland, e os outros 2 eventos têm um caráter mais global, principalmente o evento Storegga, que aparece nos vários locais que nós procuramos. E, portanto, quando nós se alargarmos para a bacia do Atlântico, os resultados que nós já obtivemos indicam claramente que para
o Atlântico Norte, os dois principais eventos que afetaram esta zona é o tsunami de 1755, todos nós já Uhum. ouvimos falar, e este de Storega. Este Storega afetou o Canadá, afetou a Islândia, afetou um conjunto de países, afetou a Dinamarca, a Holanda, portanto, obviamente o Reino Unido e a Noruega, portanto nós confirmamos o caráter transatlântico destes eventos, percebemos um bocadinho melhor a sua fonte, percebemos um bocadinho melhor os seus processos, os seus mecanismos, isto com as campanhas que nós já realizamos ao longo destes 3 anos, e agora temos outra em setembro de 3 semanas para continuar Na mesma região ou noutra região? É na mesma região, mas vamos caminhar um bocadinho mais para a zona das Ilhas Faroe. Portanto, Sim, nós sim, sim. mantemos vamos mais para o norte do arquipélago, digamos assim. Qual é o destino destes sedimentos? Eles são analisados e são depois devolvidos ao mar? Têm, Não, não. como o Pedro disse, há outros olhares, há outras mais-valias científicas que os sedimentos trazem, obviamente. Qual é o destino deles? Sim, pronto, primeiro isto obviamente é uma equipa, há pouco eu dizia, internacional e Sim. multitransdisciplinar. E já E, agora o portanto, navio é belga, não é? o navio é belga. O RV Bélgica, é esse. Sim, sim. Sim. Exatamente. É um navio, é um hotel 4 estrelas. De 4 estrelas, isso é muito bom. Muito bem. Os navios, nem todos são assim, mas este em particular é muito bem equipado e é muito confortável. E, Sempre. portanto, Isso também é importante. Muito quando bem. nós temos campanhas de mar mais longas, é importante. Sim, Pronto, sim. Mas relativamente aos desviei da vestimentos. resposta, sim, sim. Não, relativamente ao vestimento, há uma parte que fica para arquivo, para estudos futuros, e portanto, tipicamente nós metade da sondagem que recolhemos, imaginando que é um tubo, tipo uma seringa de 6 metros, nós cortamos metade e metade fica arquivada em condições de preservação tão boas quanto possível, normalmente a 4 graus como num frigorífico, e portanto em câmaras frigoríficas, e ficam armazenadas metade para, imaginando daqui por uns anos descobre-se uma técnica nova e vamos testar nestas sondagens. A outra metade normalmente é utilizada para um conjunto largo de técnicas. E as técnicas vão, embora o nosso foco seja obviamente nos tsunamis, mas agora que temos o material, nós, por exemplo, olhamos para os microplásticos, para a contaminação de microplásticos para o topo, para a contaminação de diferentes produtos químicos que podem afetar os sedimentos, e vamos vendo a evolução ao longo do tempo. Obviamente, na parte dos depósitos de tsunami, aí trabalhamos com maior intensidade analítica e fazemos diferentes espécies paleontológicas, fazemos diferentes datações. Por exemplo, estamos a experimentar pela primeira vez, e até saiu, esse trabalho já se foi publicado em revista indexada, a datação com luminescência oticamente estimulada. O que é isso? É determinar quando é que um grão de quartzo, micas ou feldspato, que são os minerais, recebeu luz solar pela última vez. E, portanto, nós estamos a experimentar no offshore esta técnica e com resultados bastante bons. Portanto, vamos explorando técnicas diferentes, tentando sempre ser muito poupadinhos no gasto do sedimento, porque apesar de metade vai para arquivo e a outra metade gasta-se depressa porque toda a gente quer fazer uma técnica diferente. Muito bem. Do ponto de vista de constituição da equipa, não sei se há pouco posso não ter percebido, temos a Universidade de Coimbra, no seu caso, Sim, com sim. a Faculdade de Ciências e Tecnologia. Há mais portugueses, para além do Pedro Costa, envolvidos nesta equipa, e outras entidades, para além da Universidade de Coimbra, entidades portuguesas, instituições portuguesas, quem é que lá está mais? Eu também sou membro integrado do Centro de Investigação do Instituto Dom Luís, que tem vários polos. A sede é na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas também tem um polo em Coimbra, e portanto há um conjunto de colegas que vão trabalhando mais pontualmente e alunos que vão desenvolvendo os seus trabalhos, ou de estágio ou de dissertações, também com estas sondagens e este material que é recolhido. E, portanto, destas duas instituições nacionais têm participado alguns colegas e com diferentes, como eu dizia, com diferentes abordagens, inclusivamente
até na parte da modelação. Portanto, isso é algo que também está ao cargo da equipa portuguesa, não só a questão das sondagens offshore, mas também a parte da modelação numérica destes eventos e de tentar reconstruir a partir dos estimentos alturas de onda, comprimentos de inundação. O que me leva etc. também a pensar que há muitas áreas envolvidas para além da geologia, dos geólogos. Avançamos por aqui, se calhar até de gente da área da informática. Sim, temos Imagino também que sim. gente da área de redes neuronais, de inteligência artificial, sim. Portanto, temos, digamos assim, que nós, geologia, somos o alicerce e o cimento que cola depois as diferentes proxies. E não podia faltar a inteligência artificial, não é? Sim, agora está é uma ferramenta, moda. claro, fundamental, Sim. porque no fundo, vocês trazem dos fundos oceânicos, de algum modo, uma imensidão de dados que a inteligência artificial agarra de uma forma particular, não é? Sim, na verdade é assim, todos nós neste tipo de trabalhos tentamos identificar padrões. E portanto eu tinha a tal checklist, mas no fundo aquilo é identificar um padrão. E Claro. portanto se a inteligência artificial ajudar na identificação desses padrões, e se nós formos validando esses exercícios de inteligência artificial com esta análise entre aspas do expert, e se vamos validando esses modelos de inteligência artificial e portanto no futuro isso terá benefícios. A nossa abordagem tem sido essa. Muito bem. Tentar validar os modelos. E queria só também, para terminar, sublinhar uma coisa que o Pedro referiu há pouco, mas que eu gosto de sublinhar também, que é a questão de estes trabalhos de investigação, as equipas de investigadores que estão ligadas a universidades, portanto, que estão ligadas à docência. Não sei se o Pedro tem tempo para dar aulas, mas enfim, imagina. Tenho que arranjar. Tem que arranjar. Tenho sempre Não ficam estes trabalhos de investigação, no caso aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, só dentro da equipa de investigação há ponto para os alunos, que me parece sempre muito, muito interessante, não é? Eu diria que é assim, pelo menos em quase todos os projetos que eu tenho participado, há uma enorme preocupação societal, ou seja, produzimos ciência, não apenas ser uma ciência que nos divirta a nós, que é evidente que esta diverte-nos bastante, mas gostamos de produzir dados que sejam úteis para as pessoas. Para a sociedade, sim, claro. Para a sociedade. E depois uma outra herança que é uma herança científica e de certa forma criarmos um legado científico que depois os alunos dos meus alunos consigam ter já um arquivo de conhecimento que facilite e que os coloque numa posição de maior liderança até em termos internacionais. Portanto, é esse objetivo dual, de contribuir para a sociedade e contribuir para deixar uma herança científica às pessoas que trabalham connosco. No caso desta missão, se calhar já lhe pediram, mas ainda não aconteceu, ou não fará sentido para já, que os alunos queiram ir para o seu hotel flutuante de 4 estrelas, ou acompanhar a missão, nem que fosse por um pequeno período. Ou isso pode acontecer. Eu faço sempre questão de levar 2 alunos, um aluno e uma aluna. Muito bem. Portanto, eu levo sempre um aluno e uma aluna, sempre. Isso é muito interessante. Sempre que eles participem. Pensei que não, porque o nível de investigação já exigisse outra complexidade e que não fosse possível. Isso é muito interessante, imagino. Não, tem que ser para... É assim, é tirá-los um bocado, não é literalmente a água, mas pronto. Sim. Mas é tirá-los assim para a frente e acreditar neles e estar lá para apoiar-se. Claro. Questão. É uma espécie de aula prática, mas neste caso com uma dimensão e um fascínio especiais. E às vezes esses momentos faz a diferença na motivação que um aluno tem para perseguir uma carreira e portanto eu tento, não é impossível levar todos, mas levo sempre 2 por campanha. Muito bem. Faço questão disso. Muito bem. Pedro Costa, obrigado por nos explicar e esclarecer melhor este trabalho que é de facto fascinante, com esse objetivo, um dos objetivos finais, para além de muitos outros objetivos, de poder permitir a quem está na área da proteção civil, que no caso de tsunami, haja informação para criar planos de recurso e planos de salvaguarda das populações. Muito interessante. Obrigado, Pedro. Obrigado, eu.